Olá, alunos, tudo bem? Hoje a gente dá sequência ao nosso PET 6, a semana 2. Na semana 2, a gente aborda o Pedro Abelardo. Pedro Abelardo é um filósofo do século XII, né? Além de filósofo, ele também é teólogo e também ele se caracteriza muito, o pensamento dele, o que a gente vai abordar hoje, é a questão da lógica. Ele é um grande pensador que tem como base de sua fundamentação filosófica a lógica, o pensamento lógico. Ele nasceu no ano de 1079 depois de Cristo e é um dos primeiros precursores da chamada escolástica, que é, né, uma escola filosófica que vai surgir mais ou menos em meados do século 13, 14. O Pedro Abelardo, ele além de filósofo, como já disse, e teólogo, ele foi monge e abade em vários mosteiros. Ele nasceu na região onde hoje é a França, então ele viveu, né, a vida toda dele naquela região. E a sua obra, ela é muito original para a época, né, no início do século XII, porque ele vai inserir na filosofia e na teologia a questão lógica, que não era tão ainda não era um caminho tão explorado pelos pensadores e principalmente pelos filósofos cristãos, vamos dizer assim. Em questão ao pensamento lógico de Abelardo, ele tem uma influência muito grande de Platão, gigantesca. Ele é um neoplatônico, assim como Plotino e vários outros filósofos que vão dar continuidade ao pensamento platônico, certo? O Abelardo, ele usa muito da dialética, e a dialética nós já vimos antes, né, na dialética socrática, que tem a ver também com o pensamento de Platão. O que seria dialética, né, que nós vimos em Sócrates e também depois em Platão, que é um pensamento, né, que é o diálogo. Não é aquele simples diálogo entre duas pessoas, entre, por exemplo, eu conversando com uma pessoa sobre qualquer assunto. Isso é apenas um diálogo. Quando eu converso com alguém sobre qualquer tema, né? Hoje está um dia meio chuvoso, eu falo, hoje está meio chovendo, será que vai chover hoje? Isso é só um diálogo, um mero diálogo, uma conversação entre duas pessoas. A dialética, ela é diferente disso. Por quê? Porque na dialética é quando você pega qualquer assunto mesmo, qualquer tema, qualquer temática, qualquer conceito e coloca nela a questão da razão, né? Você pega um conceito, um assunto e aborda ele de uma forma mais racional. Por exemplo, o exemplo que eu disse agora, né, sobre o tempo está nublado, será que vai chover? Isso é mais opinião, isso é senso comum. Né, observando o céu, você fala, talvez possa chover, talvez possa não chover. Já que o tempo está nublado, a tendência é chover, mas pode às vezes acontecer de o quê? De estar totalmente nublado e não chover. Isso é um diálogo. A dialética, se fosse trazer para hoje em dia, seria a análise de dados, né, racionais, e com base na ciência. Hoje em dia, né? Hoje em dia nós temos as ciências, dá para ter uma probabilidade maior de acerto de que se vai chover ou não vai chover. Isso é um exemplo simples do que é a dialética. Só que no caso da filosofia ele é um pouco mais abrangente, ainda mais na época, no período histórico onde está inserido Pedro Abelardo, que é o século XII. Porque o que ele quer fazer, né? O que ele pretende fazer com a dialética dele, vamos dizer assim. Ele está no século XII e há um grande impasse em relação às escrituras, em relação, né, à teologia cristã, vamos dizer dessa forma. O Abelardo, né, Pedro Abelardo, ele tenta, de uma maneira bem convincente e bem arquitetada, articular o pensamento platônico com o pensamento cristão, né? Ele vai tentar demonstrar através da lógica que o pensamento de Platão está bem ligado à teologia cristã. Como assim, professor?
ele vai tentar demonstrar através de um pensamento lógico, né, usando a lógica e usando a dialética, mas não é a dialética socrática e platônica, é uma nova dialética que ele propõe, que ele começa a introduzir, que através dessa dialética ele tenta demonstrar que a razão, que através da razão, nós seres humanos conseguimos ter acesso àquilo que Platão dizia lá atrás, que é o mundo das ideias. Para Pedro Abelardo, através da dialética, através da razão, nós também conseguimos ter acesso a Deus, a Cristo, vamos dizer assim, né? Ele diz exatamente Cristo. Ele diz que nós, seres humanos, a faculdade mental que nós temos para ter acesso a Cristo fora as Escrituras é através da dialética, é através da razão. Ou seja, a razão é um instrumento pelo qual nós atingimos Jesus, ou Deus, fora as Escrituras. Ele tem uma frase célebre que é o seguinte, que nada além das Escrituras é infalível. Como assim? Ele diz que somente as Escrituras, né, tendo um viés cristão, é algo perfeito, né? As Escrituras é realmente a palavra de Deus. Mas ele vai dizer que, além disso, né, que fora as Escrituras, tudo pode ser falível, digno de erro, digno de interpretações equivocadas. Isso ele traz para quê? Para o ser humano, que o ser humano pode fazer mau uso da razão, mau uso de interpretações, tanto da realidade, né, do mundo em si, como também das Escrituras. Olha como que ele já pensava isso no século XII. No século XII ele já falava sobre isso, que o ser humano, usando a razão, usando a dialética, ele consegue interpretar, né, interpretar mesmo, ele usa essa palavra, consegue interpretar as Escrituras Sagradas, no caso a Bíblia, no caso o Evangelho, né, principalmente o Evangelho, sem ter margem a interpretações, correto? Que nós, seres humanos, nós conseguimos, através da dialética, interpretarmos o Evangelho, as Escrituras, e termos uma interpretação correta, uma interpretação única, na qual Jesus sim seria, né, de acordo com a filosofia cristã, de acordo com a doutrina cristã, de acordo com a religião cristã, Jesus é o Deus, vamos dizer assim, é o Deus onipresente, onisciente, como está nas Escrituras. O interessante é essa questão, que ele vai trazer isso, que o ser humano consegue através da razão, não só pela fé. Porque até então, né, os dogmáticos, vamos dizer assim, eles diziam que o ser humano ele consegue ter acesso a Deus, ter acesso a Jesus, somente através da fé. Mas Pedro Abelardo, como ele é um neoplatônico no viés filosófico, ele vai dizer, não, o ser humano também consegue alcançar a Deus, alcançar Jesus, usando a razão, como através da dialética. Porque a dialética ela não abre margem a interpretações, ela abre margem somente a uma interpretação. Porque ele quer tentar comprovar que nós, seres humanos, nós conseguimos interpretar a Bíblia de forma racional e assim ter mais uma ferramenta de como alcançar e ter esse dom divino, vamos dizer assim, de sentir mesmo o que é a presença de Deus, não só pela fé, mas através de outro instrumento também, que é a razão, a dialética. E ele vai inaugurar esse pensamento lógico que é muito interessante, e ele é muito contestado na época. Na época dele ele é muito contestado. Tanto é que tem uma batalha, vamos dizer assim, há uma intriga, há uma briga, há uma perseguição contra ele, no caso de São Bernardo São Bernardo, eu anotei aqui, deixa eu dar uma olhadinha na cola. São Bernardo de
Claraval. São Bernardo de Claraval, ele vai discordar disso. Ele vai dizer, não tem como isso. O único modo a gente alcançar Deus, o único modo a gente ter acesso a Deus é seguindo as Escrituras cegamente, através da fé. E para Abelardo não. Para Abelardo tem como a gente alcançar Deus, a gente ter essa presença divina, sentir o que é Deus mesmo, através da lógica, através da dialética. Tanto é que ele é condenado por heresia. O Pedro Abelardo, ele é condenado por São Bernardo por heresia. Isso lá no século XII. Mas se a gente for trazer para hoje em dia, para o século XXI, né, lógico, tem uma questão temporal, tem essa questão histórica, de muitas coisas mudaram. A gente pode notar que Abelardo estava, vamos dizer, meio que certo. Porque a base filosófica, o escopo filosófico, a estrutura do pensamento filosófico, tá? Estou falando do pensamento filosófico do cristianismo é totalmente platônico. Tem uma estrutura, tem um escopo, tem uma base. Pensa uma construção. Toda construção tem uma base, não tem? Para ela se erguer? Então, a base filosófica do pensamento cristão, a base, o que vai dar estrutura, o que vai dar viga filosófica mesmo para o pensamento teológico e cristão é Platão. Então, de certa forma, Pedro Abelardo estava correto. Ele estava correto ao dizer que o ser humano, através da razão, através da dialética, ele consegue sim ter acesso a Deus. E também aquilo que eu disse antes a respeito de não ter falsas interpretações e ter apenas uma interpretação, que para ele busca isso, uma interpretação que seja condizente com o pensamento cristão e com a filosofia. Porque durante o século XII, a Europa, né, a Europa cristã ainda estava, vamos dizer, se reerguendo e estava começando as cruzadas. Tanto é que São Bernardo que ele participa das cruzadas. E por isso ele vai um pouco contra o pensamento de Pedro Abelardo, porque para São Bernardo de Claraval, esse pensamento lógico ele não é condizente com a doutrina, tá? A doutrina é diferente de filosofia. Filosofia ela não é doutrinatória, é um pensamento livre. E Pedro Abelardo, ele é muito favorável a isso. Ele é muito favorável ao pensamento livre no século XII, gente. Ele já é favorável ao que o ser humano tenha pensamento livre. Porque ele diz o seguinte, ele está até no pet de vocês, ele diz que o ser humano, que para Deus, eu vou tentar resumir, para Deus pouco importa as nossas ações. Eu acho interessante. Que para Deus pouco importa as nossas ações, que a gente não... é isso mesmo, as nossas ações. Nós não pecamos pelas nossas ações, nós pecamos pelos nossos pensamentos. Sabe? Tem essa diferenciação. Para o Pedro Abelardo, o ser humano ele peca, ele erra, vamos dizer assim, trazendo uma linguagem um pouco fora da parte teológica, mas da parte filosófica, e entrando na parte filosófica, o ser humano ele erra quando ele pensa em fazer algo equivocado, que é uma questão ética. Essa é a parte ética de Pedro Abelardo. Para Pedro Abelardo, segundo ele, né, o pensamento de Pedro Abelardo, para Deus pouco importa o que a gente faz, porque se a gente agir bem ou mal, a gente vai ser julgado depois, né, no juízo final. Mas para ele o mais importante é o pensar antes de agir, que é a ética. Lembra que ética é isso? Ética nada mais é do que pensar antes de agir e agir da melhor maneira possível. Pedro Abelardo, no século XII, ele já nota isso, ele já tem esse pensamento de que o ser humano ele peca e erra antes de agir. Porque depois que você agiu e agiu de forma equivocada, não tem como voltar atrás. Não tem como você, se redimir. Por mais que na época tinha, né, você ia lá, vamos dizer, né, confessasse ou fizesse algo, para Pedro Abelardo, isso para Deus pouco importa.
Para Deus o que realmente importa é o que a gente pensa, o que nós pecamos por consciência, vamos dizer assim, né? E o pensamento gera ação. Então, para ele, o pensamento é mais importante. Porque se você pensar de forma equivocada, você vai agir de forma equivocada. Isso é uma coisa lógica. Por isso, ele é um filósofo lógico, né? Nesse sentido. Pensei errado, né? Eu estou diante de uma situação. Vou pensar o que eu vou fazer diante da situação. Se eu agir mal, é uma postura ética. Totalmente a questão lógica de Pedro Abelardo. Dá para compreender nesse sentido? Se tiverem dúvidas, me enviem. A partir do momento que você pensa de forma equivocada, a tendência, melhor falar assim, a tendência é que você haja de forma equivocada. Portanto, para Pedro Abelardo, o pecado, vamos dizer assim, vamos dizer não, a palavra mesmo que ele usa, o pecado, não está na ação, está no pensamento. Porque primeiro você pensa para depois agir, certo? E isso também é um dos motivos de São Bernardo condenar e ter essa briga muito grande com Pedro Abelardo. Tanto é que ele foi condenado por heresia, né? Porque na época, no século XII, o ser humano pecava pelas suas ações. Mas Pedro Abelardo vai dizer que não é só pelas suas ações. O ser humano peca e erra desde quando ele está pensando já em fazer algo. Ou seja, o pecado da consciência, correto? E outra coisa importante que ele vai inaugurar é, como ele é um filósofo, a parte filosófica, tá? Como ele é um filósofo lógico e que segue a dialética, ele vai incluir a dúvida. Olha que interessante. Ele vai incluir a dúvida como algo importantíssimo para o ser humano. Por quê? Porque o ser humano, tendo a dúvida, ele vai refletir, ele vai pensar mais, ele vai ter um pensamento crítico maior. E para Pedro Abelardo, ter um pensamento crítico não é algo ruim. Por que não é algo ruim? Porque o ser humano tendo um pensamento crítico, ele vai conseguir distinguir aquilo que é bom daquilo que é ruim. Ética, é a ética dele, né? Distinção do que é bom e do que é ruim, do que é pecado, do que não é pecado. Isso se encaixa perfeitamente com o pensamento dele teológico, na questão de que o ser humano peca ao pensar. Então a dúvida para ele é algo fundamental, porque quando o ser humano gera o princípio da dúvida, ele está aberto a ter esse conflito interno, vamos dizer assim, né? De começar a questionar as coisas e diante dessas questões, né? Diante desses questionamentos, o ser humano poder agir da melhor maneira possível, da melhor forma possível. Então o pensamento, nesse sentido de Pedro Abelardo, ele é lógico, ele é dialético e ele é totalmente ético. Ético no sentido de qual a melhor maneira que eu devo agir, né? Qual a melhor forma que eu devo, como que minhas ações vão impactar no meio que eu estou inserido, juntamente, né, com a parte que ele tá, que como teólogo, né, como monge e abade que ele foi em vários mosteiros, ele vai conciliar o pensamento filosófico com o pensamento teológico. Dessa forma, Pedro Abelardo ele se torna um precursor mesmo dessa forma de pensamento no período cristão, né? No começo do período cristão do século XII. E interessante também que a dúvida vai ser o quê? Depois, no século XVII, com Descartes, o Descartes vai com certeza, né? Ele vai pegar essas ideias de Pedro Abelardo, porque o Descartes é o pai do racionalismo, vamos dizer assim, né? Ele vai ter como escopo, e ele também é francês, o Descartes, ele vai ter como fundamento teórico a dúvida. Ele vai colocar que a principal ferramenta que o ser humano tem, por ser um animal racional, né? Eu penso, logo existo, é a dúvida. Ele coloca a dúvida em questão.
Só que no século XII, 400 anos, 500 anos antes, Pedro Abelardo já tinha pensado nisso. É aquilo que a gente vê na filosofia, é uma escadinha, sabe? Um pensador, um autor pegando um pouco do outro e criando algo mais, sempre trazendo algo novo, correto? Então, para dar uma resumida básica, Pedro Abelardo, né, um filósofo, também um filósofo, no caso, filósofo escolástico, isso é muito importante saber. Teólogo e lógico. Lógico por quê? Porque ele parte do princípio de que a dialética, no caso, que ele vai ter uma influência muito grande de Platão, né? Ele é um neoplatônico, ele vai constatar que através da dialética o ser humano, nós, né, conseguimos alcançar a verdade, vamos dizer assim, a verdade no sentido de iluminação, no sentido bíblico mesmo, no sentido das escrituras, principalmente em relação ao novo evangelho, né? E, como está um pouco antes do vídeo que eu disse, ele concilia esses dois conceitos, no conceito filosófico de que através da lógica, através da dialética e através da dúvida, o ser humano se torna mais autocrítico, também se torna mais, vamos dizer, puro, pode usar essa palavra, se torna mais puro porque ele vai pensar antes de agir. Então, antes de pecar em ato, ele vai evitar pecar em pensamento. E isso é uma questão muito forte, é uma questão muito delicada e muito estudada pelos pensadores da época, principalmente pelos pensadores cristãos. E Pedro Abelardo vai inaugurar, ele que inaugura essa forma de enxergar o mundo, né? De como o ser humano pode enfrentar esses dilemas, né? Ainda mais no século XII. Como que o ser humano se livra ou pode amenizar a questão do pecado, que é através da dúvida. Como assim? Através da dúvida, você, antes de agir, você questionar se aquilo que você vai fazer é algo pecaminoso ou algo virtuoso, tá? É nesse sentido. Então, eu peço para vocês que, se tiverem dúvidas, me enviem. Lembrar de novo, se inscrevam no canal, porque vocês vão ter acesso a todos os vídeos, inclusive vídeos da turma do terceiro ano, né? Porque esse vídeo é para a turma do segundo ano. E a gente se vê no próximo, para semana 3. E ótima semana a todos, bons estudos, fiquem com Deus e até mais.